Brasil. Só de ouvir esse nome, já nos vem à mente imagens de cores vibrantes, ritmos contagiantes e paisagens deslumbrantes. É realmente um país que oferece de tudo. Das praias ensolaradas do Rio de Janeiro aos modernos arranha-céus sobre antigas florestas. A história do Brasil transcende suas maravilhas modernas. É uma tapeçaria rica em triunfos e lutas, diversidade e união. A jornada do Brasil começa há milhares de anos. Inúmeros povos indígenas moldaram sua identidade. O legado desses povos vive na alma do Brasil. A chegada dos portugueses no século XVI mudou a história brasileira. Essa fusão de culturas deu origem a uma nação vibrante. Imaginem viajar no tempo, para um Brasil intocado pela civilização moderna. O ar vibra com os sons da Mata Atlântica, uma sinfonia de cantos de pássaros. A luz do sol se filtra pelas copas das árvores. Este é o Brasil dos seus primeiros habitantes. Antes da chegada dos colonizadores, o Brasil era habitado por uma imensa diversidade de povos indígenas. Uma tapeçaria vibrante de culturas, cada uma com sua língua, costumes e crenças. Centenas de grupos indígenas distintos viviam nas terras que hoje formam o Brasil. Ligados por comércio, casamentos e alianças, também se envolviam em disputas territoriais. Compartilhavam valores comuns, respeito pela natureza, vida em comunidade e tradições orais. Com o final do século XV, a era das grandes navegações estava em pleno andamento. Movidas pela sede de novas rotas comerciais, as potências europeias aventuravam-se no desconhecido. Em 1500, uma frota de navios portugueses sob o comando de Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa. Em 22 de abril de 1500, os marinheiros portugueses avistaram uma nova terra. À medida que os portugueses exploravam o litoral, estabeleceram uma base provisória. Ficaram maravilhados com os recursos naturais e os rumores de metais preciosos, mas logo sentiram superioridade. Imersos no fervor religioso, viam-se como portadores da civilização. Esse sentimento teve consequências devastadoras. Ansiosos para explorar riquezas, começaram a afirmar domínio. Reivindicaram a terra em nome do rei, desrespeitando os povos indígenas. O boom do açúcar transformou a paisagem social e econômica do Brasil colonial. Cidades e vilas surgiram em torno dos principais portos, servindo como centros de comércio e negócios. O apetite insaciável da indústria açucareira por mão de obra levou à migração forçada de milhões de africanos para o Brasil. O ciclo do açúcar gerou riqueza para a coroa portuguesa e elites coloniais, mas teve um custo humano estarrecedor. A migração forçada de africanos criou um legado duradouro de racismo e desigualdade no Brasil. As condições brutais nas plantações cobraram um preço alto da população africana escravizada. Muitos sucumbiram a doenças, desnutrição ou desespero. Aqueles que sobreviveram suportaram uma vida despojada de liberdade e dignidade. A migração trouxe uma rica tapeçaria de línguas, tradições e crenças que criaram a cultura vibrante do Brasil. Através da música, dança e religião, os afro-brasileiros mantiveram suas tradições vivas. No século XVII, uma mudança econômica começou no Brasil. O boom do açúcar mostrava sinais de fragilidade. A concorrência e a queda dos preços corroeram os lucros dos engenhos. As plantações de cana se tornaram relíquias de uma época passada. Mas um novo tesouro emergiu: o ouro. Rumores sobre o ouro circulavam entre os indígenas há séculos. Com a queda do açúcar, o fascínio pelo ouro cresceu. No final do século XVII, expedições paulistas buscaram ouro em Minas Gerais. A persistência deles valeu a pena. O ouro foi descoberto em quantidades significativas. Com o passar do século XVIII, a euforia inicial da corrida do ouro em Minas Gerais deu lugar a um sentimento crescente de descontentamento. As políticas opressivas da coroa portuguesa alimentaram um ressentimento cada vez maior contra o domínio português. Esse descontentamento se manifestou na Inconfidência Mineira, um movimento de intelectuais e fazendeiros que sonhavam com um Brasil independente. Inspirados pelos ideais do iluminismo, os inconfidentes se reuniam em segredo para discutir suas queixas.
A Revolução Americana foi uma inspiração, mostrando que era possível as colônias se libertarem do Império. Entre os líderes estava Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que viajou por Minas Gerais espalhando a mensagem de rebelião. A Inconfidência Mineira, embora mal sucedida, plantou as sementes do descontentamento que acabariam por florescer em um movimento de independência completo. Tiradentes, visto como o líder do movimento, suportou o peso da ira da coroa. Foi submetido a um julgamento público, condenado como traidor e sentenciado a uma morte horrível por enforcamento. A coroa portuguesa o transformou em um mártir pela causa da independência brasileira. A brutal supressão da Inconfidência Mineira apenas serviu para atiçar as chamas da rebelião. A memória de Tiradentes ecoou por toda a colônia, inspirando gerações futuras. O início do século XIX trouxe mudanças significativas no Brasil e no cenário global, alimentando ainda mais o desejo de independência. Em 1807, os exércitos de Napoleão invadiram Portugal, forçando a família real a buscar refúgio no Brasil. A chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro em 1808 marcou uma virada na história brasileira. O Rio de Janeiro foi subitamente elevada à condição de capital do Império Português. A independência do Brasil, embora marcante, não apagou as complexidades do seu passado. A nação emergiu da sombra do domínio português com desafios sociais, econômicos e políticos. A transição de colônia para império foi turbulenta, marcada por divisões internas e ameaças externas. Dom Pedro I enfrentou a tarefa assustadora de construir a nação. Ele herdou um território vasto e diverso, habitado por uma população dividida. O fantasma da escravidão continuava a lançar uma longa sombra sobre a nação. Após um turbulento período de regência marcado por conflitos políticos, Dom Pedro II ascendeu ao trono em 1840. Seu reinado, conhecido como a Era de Ouro do Império Brasileiro, foi um período de notável progresso e transformação. Dom Pedro II, um homem de intelecto e visão, modernizou o Brasil e garantiu seu lugar no cenário mundial. Ele investiu em educação, infraestrutura e desenvolvimento cultural, transformando o Rio de Janeiro em um centro cosmopolita. Sob seu governo, o Brasil cresceu economicamente, impulsionado pela produção de café no Sudeste. As fazendas de café em São Paulo e Minas Gerais atraíram imigrantes europeus, impulsionando a economia. O influxo de imigrantes trouxe mudanças sociais e culturais, diversificando a sociedade brasileira. O reinado de Dom Pedro II teve seus desafios, incluindo a questão da escravidão. Os movimentos abolicionistas ganharam impulso, alimentados pela indignação moral e pela ineficiência do trabalho escravo. Com o século XIX se aproximando do fim, o Império Brasileiro enfrentou desafios crescentes que culminariam em sua queda. A abolição da escravidão em 1888 teve profundas repercussões econômicas e sociais. Fazendeiros sentiram-se traídos pela monarquia, enquanto os escravos recém-libertados enfrentavam um futuro incerto. Os militares emergiram da Guerra do Paraguai com um elevado senso de importância e insatisfação com a monarquia. A guerra expôs fraquezas na liderança do império, alimentando o ressentimento entre os oficiais. O imperador enfrentou críticas crescentes de ambos os lados do espectro político. Republicanos, inspirados por ideais de soberania popular, ganharam força entre intelectuais urbanos. Eles viam a monarquia como um obstáculo para a modernização. O declínio da saúde do imperador enfraqueceu ainda mais a monarquia. O descontentamento crescente tornou o fim do Império Brasileiro cada vez mais provável. No dia 15 de novembro de 1889, os planos meticulosos dos conspiradores entraram em ação. O Marechal Deodoro da Fonseca liderou um contingente de tropas pelas ruas do Rio de Janeiro em direção ao Campo de Santana. O imperador, Dom Pedro II, pego de surpresa, viu-se cercado por tropas leais à República. A proclamação da República enviou ondas de choque por toda a sociedade brasileira. Uma nova era havia amanhecido, a Era da República. A transição de poder, embora rápida, não inaugurou uma era de estabilidade imediata. A recém-estabelecida República enfrentou a tarefa de forjar uma nova identidade nacional. Olhando para trás, seguindo em frente. Ao nos encontrarmos no limiar do século XXI, é tentador enxergar a história do Brasil como uma progressão linear, passando pelos desafios da colonização e do império, até a vibrante e moderna nação que vemos hoje.
Mas a história, como o poderoso rio Amazonas, raramente é direta. É uma confluência de correntes, redemoinhos e voltas inesperadas, moldada pelas forças da natureza e do espírito resiliente de um povo. Desde o momento em que as naus de Pedro Álvares Cabral ancoraram na costa deste novo mundo, o destino do Brasil tem sido uma tapeçaria tecida com vários fios. A luta constante para forjar uma identidade nacional a partir dessa complexa mistura. Através de tudo, um espírito resiliente perseverou. Desde as tribos indígenas que primeiro chamaram esta terra de lar, aos africanos escravizados que lutaram por sua liberdade, a história do Brasil é um testemunho do poder da resiliência humana. Hoje, o Brasil se destaca como uma nação transformada. É uma potência econômica global, um farol cultural e uma nação que lida com os legados de seu passado, enquanto se esforça para construir um futuro mais justo e equitativo. A floresta amazônica, outrora um símbolo da natureza indomável do Brasil, agora se ergue como um campo de batalha crítico na luta contra as mudanças climáticas. As cidades brasileiras, pulsantes de vida e energia, são microcosmos de sua herança diversa, onde tradições indígenas, ritmos africanos e influências europeias se fundem para criar uma tapeçaria cultural única. A jornada do Brasil está longe de terminar. O país continua a lidar com desafios: pobreza, desigualdade, corrupção política e degradação ambiental, que testam sua determinação e exigem soluções inovadoras. É uma nação em constante evolução, sempre se esforçando para viver de acordo com seu potencial. Como os próprios brasileiros costumam dizer, o Brasil não é para iniciantes. É uma terra que desafia a categorização fácil, um lugar onde as contradições coexistem. A história do Brasil é um testemunho do poder duradouro do espírito humano. O futuro do Brasil, como seu passado, promete ser tão vibrante, complexo e inspirador quanto a própria nação.